Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 247, Nosso Lar, livro de Chico Xavier, através de André Luiz, no campo da música, capítulo 45. Então, observando minha admiração pelas canções que ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Olha que interessante. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo. O gosto pessoal dos que ainda não podem entender a arte sublime. A arte sublime. Então, até aprender a entender o que significa a arte sublime, tem ali aquilo que distrai a mente, os sentimentos daquele indivíduo qual naquele local se encontra. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que via agora excedia tudo que me deslumbrara até então. Olha que local magnífico. A nata de Nosso Lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundia com a beleza a arte pura e a vida, sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual. Olha só, o elemento feminino. A mulher. A mulher, não importa a idade, a debutante, a jovenzinha, a menina, a senhora mais idosa, aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Olha só, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. O modismo, o desculpismo,
a insatisfação, os sistemas, a exigência da sociedade pobre, a exigência da humanidade, a exigência, como já disse, dos sistemas na Terra, mediante a pobreza de espírito de bilhões de pessoas, tem levado a humanidade ao ridículo, tanto o masculino quanto o feminino. Pois, com todo respeito, o exibicionismo, o halterofilismo, a arrogância, a vaidade, o egocentrismo, temos visto nestes o absurdo, a extrapolação. Temos visto a obra satânica. Temos visto a obra diabólica. Temos visto a obra do fanatismo. E por esse motivo, a obra do obsessor através dos obsidiados, dos obsessores através dos obsidiados fanáticos, fanatizados. Analise para você ver o ridículo do halterofilismo. Exibir o externo sem nada possuir internamente. Exibir músculos. É preciso entender que esses que exibem músculos, eles ainda se assemelham muito aos rinocerontes, aos elefantes, aos búfalos, aos equinos, aos bovinos. Porque esses, naturalmente, na natureza selvagem, se encontram no reino animal, e é natural um corpo robusto, porque exige-se aquela espécie neste reino para lograr êxito na evolução a qual ele ali se encontra. Mas o hominal, ele já deixou essa fase do animal há muito tempo, mas se deixou há muito tempo porque ainda permanecem no exibicionismo, cultuando os corpos extrapolados, animalizados, devido ao primitivismo e devido a todos os outros fatores que acabamos de dizer. Então, é o primitivismo, é o obsessor através do obsidiado fanatizado, que obviamente não tendo o que internamente apresentar à sociedade, deformam o corpo físico externamente, porque trazendo a deformação mental, transfere aquela deformação para o corpo físico e passam a exibir
Isso é uma doença. Então, o halterofilismo é doença. Halterofilismo não é saúde. Saúde é o exercício físico. Mas o melhor exercício que existe é o exercício da caridade. Indiscutivelmente. É necessário a caminhada, a hidroginástica, é necessário a academia. Mas a partir do momento que extrapolam-se, aí já assumem uma postura diabólica de perturbação, transferindo para os halteres a necessidade interior de querer ser visto, de se apresentar à sociedade como monstros. Se nós pararmos para analisar, não só o masculino, o feminino também. Pare e analise para você ver o excesso de correções estéticas, o feminino. A insatisfação com os seios, com as nádegas, lipo aqui, lipo ali, correções no rosto, na narina, na orelha, no queixo e por aí em diante vai. Correção é natural. 1, 2, 3 cirurgias, mas acontece que tem pessoas que são viciadas em bisturi de correção. E por isso, depois de 40, 50, 60 cirurgias plásticas, ainda não satisfeitos com a aparência física. Mas por que nunca estão satisfeitas ou satisfeitos com a aparência física? Porque não se deve corrigir a aparência física antes de corrigir a aparência interna. Pois todo aquele que corrige a aparência interna, ele não vê necessidade de corrigir o lado externo. E quando ele acha conveniente corrigir o lado externo, tendo corrigido o lado interno, ele não excede. Ele passa pelo necessário e não pelo o supérfluo, o abuso. Pois temos visto mulheres e homens, depois de várias cirurgias, com um comportamento robótico. A pele como se fosse vidro, músculos, homens musculosos, mulheres musculosas, com a aparência de um búfalo, de um quadrúpede, falando mal de forma nenhuma, tentando mostrar o desequilíbrio psicológico e emocional, tentando mostrar o desequilíbrio ético, moral, intelectual, tentando mostrar o quanto nós ainda não nos conhecemos. Por isso, essa necessidade de aparecer,
de exibir, desconhecendo que estas condições todas não passa-se de um transtorno, de um desequilíbrio, de uma doença, de uma obsessão e por aí em diante. Que responde, assim que retorna à pátria espiritual, esses respondem pelos excessos no bisturi, pelos excessos de cirurgias, pelos excessos de anabolizantes, pelo excesso de massa muscular, aquele ganho de músculos através de anabolizantes, aquele ganho de músculos através dos halteres nas academias. Não há necessidade de músculos no hominal. É necessário músculo nos animais, porque o equino precisa de um músculo forte. O bovino também, o rinoceronte, o elefante, esses precisam de músculos fortes. O hominal, ele precisa fortalecer a moral. O hominal precisa ter o caráter forte. Nós, seres humanos, precisamos nos preocupar com o caráter, com a moral, com a índole, com a ética, com o amor, com o bom senso, com a prudência, com o respeito mútuo uns aos outros. Nós, seres humanos, não precisamos nos preocupar com músculos salientes. Nós precisamos fortalecer o nosso cérebro. O ser humano, o hominal, ele precisa se preocupar em fortalecer o cérebro. Porque mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. A humanidade ainda subestima o poder que cada qual possui, que cada qual traz em si. O dia que o ser humano descobrir que a potência que ele traz em si é a mesma potência que o Sol emite, ele se curvará perante ele mesmo, pedindo desculpas pelos desregramentos. Então nós temos visto as agressões, mas que parte do primitivismo, do egocentrismo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos sistemas, não é? Então, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. As mulheres ali não traziam adornos, pulseiras de ouros, colares de diamante, adornos nenhum. Elas não traziam ali pinturas no rosto, nas unhas,
e sim aquela simplicidade divina, aquela beleza divina. Então, grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivos de malícia ou de acusações aos homens. Olha para você ver, perceba bem, em momento algum, André via malícia naqueles grupos de pessoas, todos conversando amigavelmente, desinteressadamente, sem nenhum apego a desejos, cobiça. Não se via ali termos pejorativos, termos de prostituição. Esses sentimentos ali não se via. Como também não se ouvia ninguém tecendo comentários a respeito aqui da terra, a respeito do comportamento humano aqui da terra. Não se via ninguém julgando, ninguém acusando, não se via ninguém blasfemando, desfazendo, caluniando. Não se via ninguém com esse tipo de comportamento ali. Aí você pode me dizer, mas então, esses são os eleitos, puros, perfeitos? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Perfeito, só o Pai. Puro, só o Pai. Ou melhor, puro é Deus. Para nós, em processo de evolução, perfeito é Jesus. Porque é preciso entender que existe uma diferença entre puro e perfeito. Quando Jesus em meio aos apóstolos e que chega até ele, ele trata da seguinte forma: bom mestre. Mestre sim, mas bom só meu Pai que estás no céu. Por isso o puro, ele é bom. O puro é bom. Antes, durante, depois. Até porque o puro não existe antes e nem depois, e sim só presente.
Jesus é o nosso irmão maior. Para todos nós, o irmão mais perfeito que nós conhecemos. Não puro, porque puro é o Pai. Puro é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Puro. Jesus, nosso irmão maior, que nós conhecemos, mais perfeito. Então vejamos. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, olha o que eles discutiam. A filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo. Auxílio mútuo. Ninguém ali se preocupava com mais nada a não ser com a família coletiva, com o irmão coletivo, com a família universal. Ninguém ali se preocupava apenas com 2, 3, não. Ou ninguém ali se preocupava apenas com uma unidade. É meu, é minha, não. Então, sem qualquer atrito de opinião, observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Próximo vídeo, próximo dia.